Bom dia, paz do Senhor, aleluia, que prazer ter você aqui nessa manhã, uma manhã muito especial. O Espírito de Deus tem algo para a nossa vida aqui muito poderoso nessa manhã, em nome de Jesus. A nuvem já está baixinha, a presença do Senhor está forte demais aqui hoje, glória a Deus, né? Muito bem, eu quero passar por um momento muito especial aqui, irmãos. Para quem não sabe, aqui na nossa casa nós temos um motoclube aqui. Quando o líder da igreja, irmão, é do louvor, tem uma banda de louvor. Quando o líder da igreja é motoqueiro, é motociclista, ele tem um motoclube na igreja, né? A minha vontade é ter um motoclube e um grupo de carro antigo, né? Mas eu vendi os meus Opalas, vendi meu Golzinho, mas esses dias eu estava olhando um Fusca aí, um negócio para começar de novo. Falei com a minha esposa que tem que ter uma ferrugem perto de nós, não pode ficar sem ferrugem não. A gente gosta do tétano, mas a nossa vacina está em dia contra tétano. E a gente gosta, a gente já está, né? Quem quiser presentear o pastor com um carro antigo, pode ser um Maverick, alguma coisa assim também. Muito bem. É a minha, isso, vou deixar essa aqui. Mas, da última vez a gente teve o coletamento, que é uma cerimônia, um momento muito especial, que a gente tem o nosso colete. Me dá meu colete aí, meu bem. Ô, pastor Cris, pega aí para mim. Você já viu aquele filme Motoqueiros Selvagens? É eu. Aquele mais tranquilo lá sou eu. Então está aqui o nosso motoclube, amigos e irmãos, porque em todo tempo nasce um amigo, mas na angústia nasce um irmão, né? Então está aqui, e eu queria chamar o líder aqui, o pastor Charles. Vem cá, pastor Charles, aplaudo o Senhor pela vida dele mesmo. No dia que nós fizemos o coletamento meu, a pastora Miriam tinha quebrado o pé, não podia estar presente, mas hoje ela está e nós vamos concluir aqui, já vamos voltar para a palavra. Me dá um minutinho aí. Queridos, graça e paz, bom dia a todos. Estão todo mundo feliz ou não? Glória a Deus, né? Hoje um dia muito especial, claro, todo Café com Pastores, todos os dias das nossas vidas são dias especiais. Mas tem aquele dia que ele passa a ser mais especiais das nossas vidas por questão de momentos, né? Que vivemos, passamos. E hoje é um dia especial para nós e para vocês, conhecendo aí uma turma toda diferente, né? Eu quero convidar aqui para a gente não perder tempo, né? Os líderes dos motogrupos que estão aqui junto conosco hoje, né? Nos representando, os seus motogrupos. Eu não vou falar o nome de todos para não pecar aqui e não esquecer de alguns, né? Mas desde já eu quero agradecer a presença de todos. Não estão todos aqui porque outros estão em outros eventos, mas eu quero agradecer a todos por ter mandado os seus representantes. Chamar a pastora Mira, né? Vai estar aqui juntamente conosco hoje, vai estar recebendo o colete, não vai poder andar mais no grau, né, pastora? Amém? Eu vou passar para o pastor André vai, enquanto eu vou passando aqui o certificado para os meninos que ficaram sem o certificado. No dia do brazonamento nós tivemos um probleminha com o certificado, nós tivemos que mudar o certificado e hoje a gente vai estar passando para todo mundo o certificado hoje, amém? Bom dia, paz seja convosco, amém? Já deu para ver que é quadrangular, né? Faltou esse, amém? Glória a Deus. Só apresentando antes, que a gente tem que honrar. Aqui nós estamos com o Horizontino, que é do Motoclube Nacional Abençoados. Tem um mais abençoado que esse? Amém? Nós somos que é lá da nossa igreja, e aqui Contagem 1, pastor Tiago, que é presidente do Falcões do Senhor, que esse ano faz 10 anos de ministério. Estamos aqui com a Leisiane, que é do Águias de Cristo, Motoclube Interdenominacional, que é abraçado pela Batista da Lagoinha. Vocês são amigos e irmãos. Aqui está o Indiano, que é do Motoclube Talmidim, é Ministério Motoclube Talmidim. E nós estamos aqui, vem cá, está aqui, deixa eles te ver, com o nosso irmão presbiteriano,
velho, não, ele não é velho não, ele gosta de carro antigo. Tem carro antigo, tem moto e tem carro tipo ele, antigo. Ele não é velho, ele é antigo. Que para a honra e glória do Senhor venceu uma pneumonia dessa idade. Amém? Glória a Deus. É do motoclube familiar, chama Família Real. Amém? Queridos, eu quero passar primeiro aqui ao pastor Charles, o certificado. Vou ler o dele que serve para todos. Por que eu falei que eu vou ler? Eu não enxergo, Senhor. Amém? Vamos lá. Por cumprir os requisitos insulpidos, escreveu difícil só porque eu não leio, no estatuto dessa instituição e seus demais instrumentos normativos, conferimos a pastor Charles Alberto Ferreira o presente certificado que confere o título de membro associado e doravante, isso é chique, pô, denominado Amigos e Irmãos, Belo Horizonte. Foi na data 26 de julho de 2022, vai fazer um ano por agora. Pastor Charles, passa o seu e você passa, parabéns. Queridos, enquanto ele distribui o pessoal ali, a gente vai orar, vai fazer o braçonamento. Tem pastor aqui? Tem pastor abençoado aqui? Vocês gostam de missão? Eu vou ter que falar igual falar com amém ou não amém? Amém ou não amém? Aqui, ore por nós, ore por esses meninos aqui, ó, porque a nossa missão é urbana. O motoclube, nós somos a igreja, somos vocês fora da igreja, em prol da igreja, que é o reino. Quando a gente está lá na rua, lá nos moradores de rua, nas casas de recuperação, está nos motoclubes seculares, nos eventos seculares, a gente está levando Cristo. E vocês todos aqui, ó, pastor Ricardo é o nosso líder, o pastor Charles é o presidente do motoclube, mas o nosso líder espiritual, cobertura, é a igreja Amigos de Deus. E a igreja que vocês fazem parte. Então, se tem um motociclista lá na sua igreja, não existe, gente, ficar montando motoclube. Nós, motoclubes, não aceitamos isso, para não descaracterizar. Mas vocês aí sentados, vocês têm um motoclube que chama Amigos e Irmãos. Então, aquele irmão lá da sua igreja lá, que tem chamado, tem motoclube, gosta de missões, manda para o pastor Ricardo, manda para o pastor Charles, porque esse motoclube tem crescido, mas tem crescido na rocha, na bênção. Amém ou não amém? Querido, me dá 2 minutos, pastor. 2 minutos. Coloca para mim Gênesis 12:1. Abre aí, pessoal. É porque às vezes o pessoal acha que a gente está curtindo andar de moto, mas a gente está debaixo de uma palavra e de uma promessa. Repita comigo: chamado, propósito e promessa. Gênesis 1. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai de sua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para as terras que te mostrarei. Quem mostrará? Deus. Quando a gente sai da nossa casa, que é a nossa igreja, do conforto, do som, de ter som para pregar, de estar aqui com água, com banheiro, e pega a estrada e vai evangelizar, a gente está fazendo isso aqui, ó, cumprindo o chamado. Gênesis 2, 2, por favor. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Isso é o propósito na vida de vocês, pastor, na igreja de vocês. Vocês já foram pastoreados, hoje vocês estão cumprindo isso aqui, ó. E nós também. E o 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual que é o seu medo? A promessa está sobre a nossa vida, pastor, está sobre a nossa vida, motoclube. O Senhor vai abençoar aqueles que nos abençoam, Ele que vai nos mandar na terra, Ele vai amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam, Ele vai cuidar, e através do trabalho de vocês, pastores, e nossos do motoclube, as famílias da terra serão. Então esse é o nosso chamado, o seu, o nosso. Amém? Glória a Deus. Tá. Cadê o colete dela? Quem vai segurar? Você? Pastora Miriam, por favor. O esposo vai estar junto, os dois vão ajoelhar juntos. Amém?
Glória a Deus. Esse é o momento mais sublime do motoclube, porque a partir de agora, para muitos ver a gente é um colete, mas não é, isso é uma túnica, porque a gente leva o evangelho, a gente leva o amor de Cristo com você, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por eles? Agora tem mais uma missionária sobre rodas aí, ó, e as missionárias sobre rodas garupa, elas são boas no jep, porque vai acelerando, elas vão dando jep assim na gente, amém? Não é igual o pastor Ricardo, você é meio aceleradinho, amém? É, não é? Amém? Estenda suas mãos, abençoa o seu pastor, porque o diabo não brinca de ser diabo, eles vão montar em cima de uma moto, o veículo mais perigoso que tem, mas a mão do Senhor Todo-Poderoso vai estar sobre a vida deles, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, Pai, nós colocamos, Senhor, a pastora Miriam, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa guardá-la, que o Senhor possa protegê-la, que o Senhor possa colocar, Senhor, caminhos abençoados sobre a vida dela, ó Pai. Pai, não estamos, Senhor, não estamos consagrando aqui nessa manhã, Senhor, mais uma pastora, mais uma mulher, mas não, Senhor, mais uma sacerdotisa sobre rodas, ó Pai, uma ganhadora de almas, ó Pai. Pai, e a partir desse momento nós determinamos, Senhor, que aonde ele estiver sobre as suas motocicletas, sobre o seu carro, Senhor, antigo, Pai, aonde ele estiver, ele estará o reino, Senhor. Então pedimos proteção, e Senhor, nós consagramos esse colete, nós consagramos a vida da pastora, ó Pai, e nós entregamos, Senhor, o nosso ministério, o chamado, Senhor, e a promessa nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. A foto. Pessoal, procure o pastor Charles no final e já pode mandar seus motociclistas. Sua igreja vai estar assim de motociclista agora, amém? Glória a Deus. Pastora, que Deus continue abençoando. Queridos, quero agradecer a todos, né? É um momento diferente no Café com Pastores, mas o objetivo é que os irmãos venham entender o nosso verdadeiro objetivo, a nossa verdadeira função no reino de Deus. O nosso ID é de moto e convido a vocês a vir conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer ao pastor Ricardo, né, pela bênção, pelo carinho, pela paciência, e que Deus continue abençoando em nome de Jesus, meu pastor. Amém. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Bora. Cumprimenta quem está do seu lado com a paz do Senhor. Feche seus olhos um minuto. Não se desconecte daquilo que o Espírito está fazendo. Depois você contata os irmãos ali do motoclube, faz um evangelismo lá com eles. Te amamos, Senhor. Espírito Santo, tem um banquete para nós aqui nessa manhã, Pai. Xanabia Kombe Calabandarai. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que
nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, o teu amor me sustenta. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor. Receba nessa manhã, receba. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Que venha a graça de Deus sobre o teu ministério nessa manhã. Que venha uma graça do Senhor sobre a tua casa nessa manhã. Que venha renovo do Espírito Santo sobre o teu chamado aqui hoje. Lavandaraba, calavandarabababá. Oh, labalabaxê. Naman chocom de calamandarabia comanás. Vivando com lirica lavandarai. Labondo de cá. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Dê a melhor salva de palmas ao Senhor que você pode. Glória a Deus. E antes de se assentar, cumprimenta duas pessoas com a paz do Senhor aí perto de você. Fala com ele, paz do Senhor, meu irmão. Sabe, queridos, todas as vezes que nós nos reunimos à roda da mesa, o Espírito de Deus produz direção, consolo, encorajamento e cura. A verdade é que nós temos passado por momentos, tempos em tempos. Tem algo novo, tem um vinho novo. Esses dias nós vimos um culto que durou 300 horas. Mas a gente não está surpreso porque nós já estamos esperando isso. E para nós isso não é uma realidade distante. A gente já está muito feliz com nossos cultos que já está durando 3 horas. Mas imagina 300 horas. E sabe o que é isso, irmãos? Isso só demonstrou a fome. E o que eu fiquei muito feliz, porque isso começou a acontecer e não foi por causa de um nome. Não tinha um pregador famoso, não tinha um músico famoso. Não foi porque a mensagem também falava do amor.
porque os nossos cultos domingo todos falaram do amor, falaram do arrependimento. É porque é a soberania de Deus sendo estabelecida. Porque Ele faz, forma e estabelece, e quando Deus estabelece, ninguém remove. Mas quando Deus remove, ninguém levanta de novo. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te expõe, ninguém te esconde. Então existe uma vontade soberana de Deus nesses dias. E Ele vai fazer, e aí é melhor nós começarmos a entender. Porque quem não entender só vai assistir. Mas quem entender vai participar. Então Deus está transicionando, diga comigo, transicionando. Há uma transição do Senhor, e a palavra transição, ela vem do latim transition, ou sair de um lugar e acessar a outro. Fala de se mover, fala comigo, se mover. Então é isso que Deus vai fazer conosco aqui hoje. Eu não sei de onde você vai se mover, mas o Senhor hoje, se você não se mover, Ele vai te arrancar. Porque o anjo do Senhor desceu e falou com Ló: Ló, essa cidade será destruída, vaza daqui. Mas Ló não entendeu, e no outro dia, quando os anjos chegaram, que havia destruição, Ló estava passeando. E o anjo falou: cara, nós vamos ter que te arrancar daqui com a sua família, porque essa cidade vai ser destruída. O recado era para já. Ele achou que ia demorar a acontecer. Talvez eu e você, irmão, tem recado que Deus disse que já é para já, mas nós não entendemos. E nós estamos pedindo sinais, nós ignoramos algumas placas, mas hoje o Senhor está tornando claro a visão. As placas que nós ignoramos, o Senhor Ele está acendendo ela para nós. Porque a gente entrou em ruas que não era para ter entrado, caminhos que não era para ter andado, alianças que não eram para ter sido feitas. Mas o que Deus está fazendo? Ele está reorganizando o seu exército. Ele está realinhando por causa da batalha. Ele está preparando o seu povo. Então hoje Ele vai te devolver para o propósito. Ele vai devolver o propósito para a tua vida nessa manhã. Abra comigo Números 33. Vamos tentar. Esse café não é sobre exibição. Não é sobre pegar uma palavra para domingo. Você não precisa de uma palavra para domingo. Você não precisa pregar uma palavra, repregar. Você vai ser pregado pela palavra. Por que o Cristo foi para a cruz? Porque Ele pregava sobre a cruz. Você vai ser pregado por tudo aquilo que você prega. Então não é sobre pregar uma mensagem, é sobre viver uma mensagem. Não prepare a palavra, prepare o pregador nesses dias. Então eu quero te convidar. Aqui tem muitos pregadores muito mais usados do que eu, com certeza. Mas eu quero te convidar a amarrar o pregador que está aí dentro e sentar com mente de recebedor. Porque se você sentar com mente de pregador, quando eu falar o texto, você já vai pregar para si mesmo a mensagem que você está acostumado. Mas hoje o Senhor não tem a mensagem que você quer, mas Ele tem a mensagem que você precisa. Então não é sobre uma mente de pregador. A mente de pregador quer pontos, mas essa mensagem ela vai fazer pontos dentro de você, ela vai te costurar por dentro. O Senhor vai ajeitar tuas medidas aqui nessa manhã. Ele vai tirar toda a ilusão do teu chamado. Ele vai arrancar você dos lugares emocionais e vai levar você para os lugares proféticos nessa manhã. Uma nuvem de glória. Ei, Espírito Santo, sim. Nós preparamos um lugar. Que Deus me dê graça nessa manhã para entregar tudo aquilo que Ele quer falar contigo. Números 33, versículo 1 diz assim: não era esse o texto que eu ia pregar, mas vou entrar por aqui. Tem paciência comigo. E essas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, diga comigo, saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. Estas são as suas jornadas,
segundo as suas. Verso 3: partiram, pois, de Ramsés. Pai, fala conosco nessa manhã, que o Espírito de Deus estabeleça tudo aquilo que está predestinado para essa manhã. O Senhor nos reuniu, o Senhor nos trouxe, descortina no céu do nosso entendimento, abre os nossos olhos. Alguns lugares a partir de hoje ficarão desconfortáveis, algumas coisas vão parar e vão perder movimentação, outras serão reativadas nessa manhã. Pai querido, toma-nos pela mão direita e nos conduza no âmbito do propósito, para que o nome do Senhor seja engrandecido, em nome de Jesus, amém. Sabe, irmãos, a grande verdade é que Moisés deixou registrado no capítulo 33 de Números todas as saídas do povo de Israel, porque a ordem do Senhor era essa: vocês vão sair e vão se acampar, e a nuvem da glória vai acompanhar. Quando a nuvem parar, vocês vão, e quando ela andar, vocês vão. Por isso havia uma codependência. A terra não anda na vontade da terra, ela anda na vontade do céu. Por isso o Pai Nosso é: seja feita a sua vontade na terra, como ela já está estabelecida no céu. Deus tem uma vontade suprema estabelecida. Cabe para mim e a você agora fazer a leitura dos sinais. O problema é que às vezes nós ignoramos as placas. Aonde Deus mandou parar, a gente passou direto. Aonde Deus diz proibido continuar, sentido proibido, você está acelerando. Quando Deus diz para você: freia e me escuta. O problema é que a ansiedade, o problema do nosso século hoje é ansiedade, depressão e estresse. Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade. Estresse é excesso de presente. E depressão é excesso de passado. Ou a gente está sobrecarregado de coisas que aconteceram conosco, ou nós estamos vivendo pressões no dia de hoje, ou nós estamos ansiedade com o dia de amanhã, que nem vivemos o de hoje, já queremos saber do de amanhã. A nossa agenda ela já está toda programada para o dia da manhã, para daqui um mês, daqui um ano. E aí de vez em quando Deus vem e interfere na nossa agenda. E o que Ele está dizendo? Ele está dizendo: você não anda pela sua vontade, você anda pela minha. A gente vai em lugares que a gente quer ir, a gente faz coisas que a gente quer fazer, cria projetos que a gente quer criar, cria ministério que a gente quer criar, mas não pergunta se o céu tem aquilo. A questão é que Moisés registrou as saídas, Moisés registrou não foi as entradas. E sabe o que me chama a atenção? Foram 41 vezes a palavra partiram, só no capítulo 33. Partiu de tal, e partiu de tal. Ele não registrava quando o povo chegava na cidade, mas registrava quando o povo saía. Porque Deus, Ele começa a ver quando você começa a dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus revela o segundo. O problema é que nós queremos a informação do segundo passo, quando nem o primeiro nós demos. Muitas das vezes nós queremos a informação do caminho todo, quando na verdade nem da nossa terra, da nossa parentela e da nossa casa, do nosso pai a gente saiu ainda. A questão é que sair, Deus está nos tirando de um lugar de comodismo e está nos levando para um lugar de dependência. Eu vou dizer de novo: Ele está nos tirando para um lugar de comodismo e está te levando para um lugar de dependência. Por quê, pastor? Porque o lugar do comodismo você já se adaptou. E nós somos altamente adaptáveis. A gente já sabe lidar em alguns ambientes. A gente já sabe, a gente já tem as ferramentas corretas. Todo ano é a mesma coisa. A gente já sabe os 12 dias para 12 meses. Já sabe 7 dias para o ano inteiro. A gente já sabe, no mês tal eu faço isso, no mês tal eu faço aquilo. E tudo isso deu certo. Mas e se Deus quiser fazer algo novo? A questão é que quando a nuvem andava, irmão, não dava para ter galinheiro, não dava para ter horta, porque a nuvem andou, você tem que andar. Por isso eu vou te dar uma palavra: não se apegue a nada nesses dias. Sabe o que o meu apóstolo diz? Carregue tudo com a mão aberta. Por quê, pastor? Porque se precisar soltar, você solta. Não carregue coisas de mão fechada. Não fica apegado. Não fica apegado a cargo. Não fica apegado a título. Não fica apegado a lugares físicos. Não fica apegado a lugares geográficos. Porque Deus, Ele levantou Davi para Judá, mas depois levantou Davi para todo Israel. Eu preciso estar sensível ao que Deus vai fazer e estar disposto e disponível. Porque disponível eu sei que você está, mas às vezes a gente não está disposto a recomeçar. A gente está disponível, mas não está disposto.
Então não é sobre estar só disponível, tem que estar disposto. Quantas vezes eles partiram? E sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é partir? É desmontar acampamento. E sabe o que é chegar numa nova cidade? É montar acampamento de novo. E sabe o que a nuvem, sabe o que o texto diz? Que a nuvem parava um mês, levantava e andava de novo. Mas tem lugares que ela parou 2 anos. Quanto tempo? Irmão, depois de 2 anos dá para criar muita coisa. Depois de 2 anos já deu para plantar um pezinho de alguma coisa para comer. Já deu para montar um galinheiro. Já deu para puxar um cômodo a mais. Porque era só uma tendinha, mas de repente precisou de uma cozinha, precisou de um quarto para o menino. Tem um casal, puxou outra tenda. Por isso, deixa eu te dar uma palavra: nem a tua casa, nem a igreja que Deus te deu, fique apegado. Por quê? Porque se Deus quiser aumentar a sua tenda, meu irmão, houve um tempo que a igreja ela era regional. E houve um tempo que a igreja ela era bairrista. Ela era a igreja do bairro. Mas e se Deus quiser te tornar a igreja da cidade? E se Deus quiser te levantar como a igreja do estado? Então você precisa ter uma cabeça macro para entender aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Por quê? Porque você está olhando para o pequeno, você está olhando para ali. E às vezes a gente é bairrista, a gente é aquele cara só do entorno. Não, irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa: a nuvem está movendo nesses dias. E quando a nuvem está movendo, você precisa se mover. Agora Deus está dando sinais que as coisas estão se movendo. Só que a gente entende assim: tudo aquilo que aconteceu de bom foi Deus, mas tudo aquilo que aconteceu de ruim foi quem? E se foi Deus? A nossa teologia não cabe adversidade. A nossa teologia não cabe fracassos. Deixa eu te dizer uma coisa: a morte segundo Deus opera a vida. Eu vou dizer de novo: até a morte segundo Deus opera a vida. Por isso que Paulo diz: em nós opera a morte, mas a morte que opera em mim opera a vida na tua vida. Então a finalidade não é só a minha morte, é o que está produzindo através dela. Então eu preciso ter o discernimento daquilo que o Espírito está fazendo. Sabe o que a Bíblia diz, irmão, em Josué capítulo 5? Que quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou. O maná? Foi o diabo que fechou o céu ou foi Deus? Você tem que entender que tem coisas que estão cessando na nossa vida e não foi o diabo. Tem coisas na nossa vida que não estão dando certo e não foi o diabo. O dia que Pedro pescou e não pegou nada, não foi o diabo que espantou o cardume. Foi porque Jesus ia voltar de noite com Pedro, ou melhor, no entardecer. E ele ia ter uma nova experiência. Por quê? Porque Pedro aprendeu a pescar na dependência dele, na experiência dele. Não, eu conheço o mar. Não, eu conheço a lua. Eu conheço o bom dia. Eu conheço o dia bom. Eu conheço a isca certa. Mas sabe o que Pedro aprendeu naquele dia? Era pescar sobre a obediência da palavra. Sabe o que Deus está fazendo conosco, irmão? Ele está produzindo um insucesso em algumas áreas, para depois ele produzir o sucesso através daquela área. Primeiro ele vai operar uma morte, mas depois ele vai vir com uma vida. Até porque a matéria-prima da honra é a humilhação. Só sabe o que é ser honrado quem também foi humilhado. Você está entendendo isso? Dá um glória a Deus aí, meu filho. Só que eu tenho que entender que a minha movimentação está mudando. Quando eu estou transitando, eu estou saindo de um lugar e acessando outro. Eu estou mudando de movimentação. Também transição fala de mudança de mente. Eu tenho que entender que tem coisas que Deus está fazendo em mim, outras Ele vai fazer através de mim. Tem coisas que Deus está fazendo na minha casa. Por que tem coisas que a vida toda deu certo e agora começou a dar errado? Será que não foi Deus? Porque o maná cessando era um sinal. Quando eles comeram, no primeiro dia que eles comeram da terra prometida, o maná cessou. O céu estava dando uma resposta, é um tempo novo que eu tenho para cá. O céu estava declarando: é isso que eu tenho. Quando Josué vai viver uma transição, o líder dele morre. E agora Josué capítulo 1, ele está sentado ou ajoelhado, ele está velando o luto, a ponto de Deus descer e dizer: Josué, Moisés morreu, levanta, pega o povo e entra na terra. Irmão, quando Moisés morre, não é o fim, é um novo começo. Agora, quem é Moisés? Moisés é a minha cobertura. Moisés é o líder do Josué. Quem é o Moisés? O amigo de Deus, o homem que fala com Deus. Quem é Moisés? O homem que é o intercessor entre o povo e Deus, um cara que fez Deus mudar de vontade.
Quem substituiria um cara como esse? Moisés é o cara, mano. Só que agora Deus vai provocar uma transição. Deuteronômio capítulo 21, ou melhor, 31. Moisés, a hora da tua morte é chegada. Chama Josué e sobe diante de mim, porque é hora de passar o bastão. É uma transição, uma passada de unção, uma passada de autoridade. E quando eu abri a minha igreja, irmãos, no primeiro ano eu abri como Igreja Batista do Tirol. Eu fui enviado pelo meu pastor, e foi ótimo. Cobertura, Igreja Batista do Tirol, comunidade milionária. E eu tinha uma palavra do meu líder: quando você crescer, Ricardo, eu vou te emancipar. Eu falei, amém, meu pastor. Com um ano eu tinha 147 pessoas. Com um ano e 5 meses a gente já tinha 2.000 metros quadrados de área. Já era a maior igreja do milionário. Com um ano e meio. E o meu pastor foi me emancipar. E eu estava passando de tarde, mas o pastor Cristian lá em Contagem, José Faria da Rocha, estou falando de 15 anos atrás, né, irmão? 14. E eu passei ali na porta da Varões de Guerra, estava eu e o meu pastor. Falei, cara, vamos assistir o culto aqui, tarde da bênção. Parei, entrei, assisti o culto. Quando acabou o culto, lá na porta o pastor estava. Quando eu passei, o pastor falou comigo, é de Deus a emancipação. Só que ninguém sabia, só eu e meu pastor, irmão. Eu falei, você está sabendo? Pastor Ralph. Ele falou comigo, tem uma faixa no seu peito escrito emancipado. Ela está separando a cabeça do seu coração. Eu falei, uau, ela estava assim. Aquilo foi um sinal, irmão. Aquilo para quem vai começar um ministério novo. Meu pastor já tinha falado que ia me emancipar, já tinha dado a data. Eu já tinha escolhido o nome Amigos de Deus, que esse nome já andava comigo antes, porque Deus tinha me chamado de amigo. E eu pus um adesivo no carro, Amigo de Deus, antes de ter igreja. E aí ele falou, só tem um porém. A parte C do recado é que foi o problema, irmão. É tão lindo quando você ouve assim, diz o Senhor, terra. A partir de hoje você vai andar na sua unção, não na dele mais. Irmão, é como se eu tivesse debaixo do guarda-chuva do meu pastor. E é tão bom ter um Moshe na sua frente. É tão bom ter um Moisés, que quando aparece a fila com 1 milhão de pessoas com problema, peraí, vou chamar o Moisés. O duro é quando você bate no gabinete e o Moisés está viajando. Você é o Moshe. E aí ele falou, agora a sua cobertura, irmão, dali para lá eu passei um ano de luta. O meu primeiro ano como amigo de Deus foi um ano de luta. Porque uma coisa é eu do outro lado da mesa, o meu presidente sentado lá de cá. Outra coisa é quando eu sentei na cadeira de presidente, que as pessoas traziam as demandas para mim, os BO era para mim, os adultérios era comigo, as dívidas era comigo, as brigas de família era comigo, a agressão física era comigo, o marido doido era comigo, a esposa louca era comigo, os filhos desviados era comigo. E eu falei, que saudade do meu pastor, gente. Umas 2 vezes eu fui lá pedir perdão para ele. Eu fui lá, marquei gabinete com o meu pastor. Falei, pastor, vim cá pedir perdão, porque em algumas vezes eu achei que você agiu errado. Por isso Josué não queria levantar daquele chão. Por quê? Porque Moisés morreu. Ó vida, ó céus, e agora? Então Deus veio, irmão, e agora Deus faz o papel do legista. Ele fala, Moisés, Josué, Moisés morreu. Levanta, pega o povo e entra na terra. Sabe o que ele está dizendo? Acabou o tempo do descanso. Você está entendendo isso, meu filho? Porque Moisés era o homem mais manso da terra. Você está entendendo isso? Agora, por que Deus estava transicionando? Porque Moisés era manso e era um grande líder, mas não conquistou nada. Viveu 40 anos no Egito, 40 anos de deserto e não conquistou? Pois é, mas para entrar na terra prometida não dá para ser Moisés. Você tem que entender que Deus está transicionando. Se você vai entrar num lugar de conquista, você vai ter que ser Josué. Qual a diferença? Que Josué é guerreiro. Josué é tão guerreiro que quando o anjo do Senhor apareceu, ele meteu a mão na espada. Ele queria lutar com o anjo do Senhor. Ele disse, és dos nossos inimigos. Sabe o que Deus está procurando, irmão? Não é um pastor cheio de mimimi que quer largar o ministério aqui nessa manhã. Ele está procurando um Josué que ainda tem espada na cintura, que está confiando nele, que vai lutar pela causa. Agora não é o fim, diga comigo, não é o fim. É só uma transição. Mas a gente tem dificuldade.
Um homem que viveu transição foi Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela. Sabe o que Deus está dizendo? Se desprenda dos lugares emocionais. Muitos de nós não rompeu na vida ainda, porque a gente é menino emocionado. Deus não está procurando uma creche, Ele está procurando um exército. Agora, se você não tirar a emoção, nem correção você produz. Porque um pai emocionado não disciplina filho. E se está sem disciplina, então é bastardo. Deus está procurando uma geração de paternidade que vai corrigir quando precisa e não vai ter medo de perder a ovelha, porque Ele é pai, só o pai corrige. Agora, quando ele saiu, Deus falou com ele. Quando Israel saiu, Deus falava com ele. Por isso Moisés registrava saídas. É tempo de sair, irmão. É tempo de sair dos lugares de comodismo. Atendi um pastor essa semana que foi despejado. Semana tem uns 20 dias. Ele foi despejado. E nós vivemos isso também no Mevan lá de São Paulo. Não foi despejo, mas o dono do imóvel alugou o imóvel para a prefeitura. Então tiveram que pedir o Mevan para se deslocar. Agora estava tudo fluindo, estava tudo. Pergunta, foi o diabo ou foi Deus? Irmão, se todas as coisas. O bom de pregar para pastor é que você não precisa completar. Quem prega isso diz amém. E por que você não vive? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que está dando errado está dando certo. Pastor, mas eu não estou entendendo nada. Não entenda, se adapte. Quem mandou você entender alguma coisa? Aonde você estava quando eu criei os céus, diz o Senhor? Aonde você estava quando eu separei a porção seca da molhada? Ei, Jó! Capítulo 38, então a voz de Deus saiu do meio de um redemoinho. E sabe o que Deus falou com Jó? Aonde você estava? Chegou o tempo de viver a palavra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. São dias de confiar. Porque não vem com a tua mente racional somar 2 mais 2, que você não vai entender Deus. José, você vai governar sobre todo mundo. Deixa eu dar uma letra para vocês. O sol, a lua e as estrelas vai tudo se dobrar diante de mim. Os feixes de vocês também. No outro dia está ele sendo julgado na cisterna. No outro dia está sendo ele vendido como escravo. No outro dia está sendo ele caluniado. No outro dia está sendo julgado na prisão. No outro dia ele é esquecido pelo copeiro. Na cabeça do José estava dando tudo. E na de Deus. Quando Deus está transicionando você, meu irmão. Só que a gente tem dificuldade com transição. A gente está apegado à minha cadeira, presidente. Quando eu fui ungido a apóstolo, irmão, eu passei uns meses bem antes. Eu comecei a ler de madrugada só sobre apostolado. E eu comecei a fazer uma escola aqui, ensinar. Quando eu entendi, eu fui ungido. E aí nós abrimos uma igreja lá em Almenara. O pastor Leonardo deve estar assistindo. Eu até falei com ele, pastor Leonardo, e Almenara não precisa de uma igreja, precisa de um apóstolo. Hoje a gente reúne 41 pastores. Deus é amor, Assembleia de Deus, tudo na mesma mesa. Quadrangular, batista, pentecostal, tudo comendo na mesma mesa. Porque, irmão, nós estamos cansados de placas. Nós estamos cansados de placas, nós estamos querendo é mesa. Nós estamos querendo agora, sente na mesa, meu filho, sente na mesa até de quem você criticou. Um homem coletivo vai sentar na mesa. Jesus sentava na mesa da prostituta. Jesus sentava na mesa do cobrador de impostos. Jesus, agora, quando ele fazia a mesa dele, ele levava só os 12.
Um homem coletivo. Se Deus está transicionando o meu chamado, eu preciso me mover. Eu preciso entender o que Deus está fazendo. Quando Abraão morreu, Isaac agora, no primeiro ano, ele planta e ele colhe 100 por. O segundo passo dele agora é começar a cavar poços. E ele teve que cavar os poços que o pai dele tinha aberto. Quem é que tinha aberto? Pronto. Então ele começou, e o trabalho dele, ele não pegou pronto, ele não pegou. Então ele começou o ministério. No capítulo 25 o pai morre. No 26 ele faz a primeira plantio. No primeiro plantio ele colhe 100. Sucesso. Uhul! Yes! Só que no segundo momento ele já não é mais um agricultor. Ele é um cavador de poços. Você tem que entender que Deus não te chamou apenas para ser um semeador da palavra. Esses dias eu sinto que a nossa função não é só semear a palavra, é reabrir poços. Porque existe dois tipos de geração, uma está abrindo, outra está tampando. Quando um pastor cai no adultério, ele tampa um poço. Quando ele rouba da igreja, ele tampa um poço. Quando ele dá mau testemunho, ele tampa um poço. E tem muita gente hoje desigrejada, porque muitos vieram tampando poços. Por isso nosso trabalho não é fazer campanha. 7 quarta-feira, da chave da vitória. E vem todo mundo entulhado e sai todo mundo. Essa geração que mais entulhou com coisas. A gente está entulhado com o Instagram, está entulhado com o TikTok, está entulhado com rede social, está entulhado de vaidade, está entulhado. Antigamente, quando falava que um apóstolo vinha, era uma roupa dourada, ou com algum fio de ouro, um anel de ouro, um sapato brilhoso, o terno prateado. Pastor Edilson tem um. Eu também tenho um preto. Aí quando chega que vai falar que é um apóstolo, às vezes vem até sem gravata, fala, não, não é. Primeiro que pastor sem gravata não é pastor. Nós vamos ter que abrir poços que uma geração vem tampando, irmão. O nosso trabalho é de reabrir poços. E aí sabe o que aconteceu? Isaac plantou. Vem cá, Edilson, você está muito aí, vem cá. Fica aqui, tem muito, vira para lá. Isaac plantou e colheu 100 por sucesso. E aí ele andou e cavou o primeiro poço que o pai dele tinha cavado. Agora quem é que entulhou os poços? Foi os filisteus. Agora aquilo era um sinal, aquilo era uma mensagem. Aquilo os filisteus estavam dizendo para Isaac, sai das nossas. Ele não entendeu. Quando ele achou água viva, ele achou água. Não é porque está entulhado que não tem vida. Tem muito pastor entulhado que Deus vai desentulhar aqui nessa manhã. Tem muito pastor que para muita gente não tem mais água naquele poço. Tem muita gente que foi inaugurado como um poço e deu água para essa cidade, mas se perdeu na vaidade. Mas hoje Deus vai ressuscitar você. Porque recavar o poço é ressuscitar quem estava morto. Então esse homem, ele era um agricultor. E ele plantou e colheu, abriu o poço. Os caras chegaram e falaram, essa água é nossa. Empurrou ele para o outro. Ele cavou outro poço, Ezeque e Sitina. Disseram, essa água também é nossa. Empurrou ele para outro. E agora ele cavou Reobote. Teve um alargamento, teve um. Mas ainda não é o que Deus queria. Ele teve sucesso na colheita, sim ou não? Não é o que Deus queria. Ele teve sucesso cavando poço, sim ou não? Deus não é o que queria. Ele teve outro, cavou outro, achou água, sim ou não? Não é o que Deus queria. Teve o poço do alargamento. Aí já canta aquele hino, quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Quando ele encontrou o alargamento, não houve mais contenda, não houve mais. Porque uma coisa é quando eu me movo por contendas. Outra coisa é quando eu me movo por entendimento. Até aqui ele cavou, mas ele saiu daqui e foi para Berseba. Chegou aonde Deus queria. Porque ele virou amigo dos inimigos, irmão. Ele morou com o inimigo. Ele morou com os filisteus. O pai dele ali, a fazenda era junta. A ponto de Abimeleque falar com ele, aparta-te de nós, homem.
Aproveita que seu pai morreu e vaza daqui. Mas ele não entendeu a transição. Então ele teve que ser no impur. Quem sabe não é você aqui nessa manhã. A grande verdade é que Moisés não abriu o mar porque ele era bom. Ele abriu o mar porque foi empurrado. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Tem mar na nossa vida que a gente abre, não é porque a gente é bom, é porque não tem? Será que Deus vai ter que te deixar sem saída? Pega aí. Quando ele chegou em Berseba, significa lugar de aliança. É que aqui o teu sucesso foi por causa da tua força. Aqui o teu sucesso foi por causa da tua força. Aqui o teu sucesso foi por causa da tua vontade. Aqui o teu sucesso foi por causa da tua determinação. Mas aqui não. A partir de hoje o teu sucesso é porque você tem aliança comigo. Você se esforçou até aqui, mas daqui para lá é a minha graça te basta. Fica aqui, Edilson. O que você precisa entender é que é necessário o período do esforço. É necessário o período, porque Isaac morava em Bilarrói. Sabe o que significa Bilarrói? Aquele que está vivo está me vendo. Deus está vendo você se esforçando. Também está vendo você acomodado querendo sucesso. Também está vendo você enganando todo mundo, achando que é o cara e não é. Presta atenção, meu filho. Bilarrói, aquele que vive está me vendo. Deus me viu cavando e colhendo. Ele me viu debaixo da contenda, me viu por causa da inimizade, me viu quando eu fui alargado, mas me viu quando eu chegou em Berseba. E aqui muda, aqui transiciona. Você tem que entender quando Deus vira uma chave no seu ministério. Pega. Vem cá, por favor. Até aqui, esse homem trabalhou para comer e para... Mas agora mudou a unção. Pela primeira vez esse homem vai levantar um altar, Isaac. O problema é que tem pastor que só vê ministério como provisão de comida e de bebida. Quando que você vai entender que é chamado? Por isso não tem esse negócio de vou sair e abrir uma igreja. Você foi chamado para isso. O problema é que tem gente que aprendeu, pastor Edilson, vivia ministério, plantar para colher ou cavar para beber. Não, cara, Isaac nunca tinha levantado um altar. Agora o pai dele foi levantador de altares. Sabe quando que o pai parou de levantar altar? Quando Isaac chegou. Trocou a prioridade, e Deus vai devolver a prioridade aqui nessa manhã. Deus vai devolver Jesus para o lugar correto na nossa vida aqui nessa manhã, meu filho. Não trabalhe para comer. Não trabalhe por causa da oferta. Não vai pregar já pensando quanto que vai te dar de oferta. Eu vou te dar uma palavra. São dias de discipular nossa alma. E como que eu discipulo? Quando você pegar a oferta, joga ela no gasofilácio de novo. Mata a tua carne de novo. Quando a tua carne começar a pensar no valor, joga no gasofilácio. Dá ela para alguém na tua igreja. Dá ela para tua mulher de oferta. Isaac, pastor Edilson, não tinha levantado altar e nem ainda invocado Deus. Então capítulo 26, a partir do versículo 23, chegou em Berseba, lugar de aliança. Não é os teus resultados, não é a tua força. É a pescaria, quando vou julgar porque o Senhor mandou. Quando a Bíblia diz que quando Isaac levantou o altar e invocou o nome do Senhor, naquela mesma noite, Agora, irmão, quando ele chegou em Berseba, quem é que estava lá esperando ele? Quem é que está te esperando, irmão? A minha pergunta é, será que Deus está esperando você em algum lugar? Porque 1 Samuel capítulo 16, disse Deus a Samuel, enche o chifre de azeite e vem. Enche o chifre e pergunta, quem é que estava na frente? Será que Deus já não está te esperando? Será que já não tem uma unção te esperando no lugar? É você que não alcançou ainda? Você tem que entender que tem acessos que precisam ser acessados. Agora não vai ser acessado assistindo Netflix, Casa de Papel e companhia. Não, cara, entra para o teu quarto e fecha a porta. E o Deus que te vê em secreto te recompensa.
Pensa que há uma recompensa. Irmão, recompensa é uma gratificação. Quem encontra o seu cachorro, você coloca lá, gratifica-se, recompensa. Agora pensa que o fato de fechar a porta, entrar para o teu quarto, vai ver uma recompensa da parte de Deus. Por quê? Porque você priorizou Ele, Ele vai priorizar você. Aquele que me honra, honrarei. Isaac ali agora começa uma aliança. Isaac pela primeira vez, ele vai invocar Deus, porque ele deixou de ser um agricultor para ser um adorar. O problema é que o ativismo não deixa a gente ser adorador. A gente aprendeu a servir a Deus por suor. A gente aprendeu a servir a Deus por ativismo. Pensa que o garçom está do lado da sua mesa e ele fica em pé o tempo inteiro e parece que ele não está fazendo, mas ele está à sua disposição. O problema é que servir a Deus, a gente aprendeu que a gente tem que trabalhar. Ele não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para ficar com Ele. Ele te chamou para estar com Ele. Para tudo e vem ficar comigo. Eu vou entrar no meu quarto de oração e leva 3 livros, 10 Bíblia. Não tem problema, cara, lê Bíblia. Mas quando chegar o momento, coloca o louvor e mergulha. Não dá para mergulhar com nada. Quando você vai entrar no mar, você tira tudo, sim ou não? Você tira celular, você tira carteira, tira relógio, tira chinelo, tira camisa. E por que você quer entrar na presença de Deus com tudo? Você não prioriza mais o Senhor, meu filho. Deus está transicionando. Vou para outro homem que viveu uma transição, Noé. Noé era agricultor, Noé era pronto, cuidava da terra e dava mantimento à sua casa, aos seus filhos. Então disse Deus a Noé: constrói uma arca. Irmão, ele era um agricultor, agora ele tem que ser um carpinteiro. Uma coisa é eu mexer com a terra, outra coisa é eu mexer com a árvore. E Deus estava transicionando, e agora ele tem que construir uma coisa que nunca existiu, para um tempo que nunca existiu, por causa de uma coisa que viria que ele nunca viu. Trabalhar com o que nunca viu, para um tempo que nunca existiu, porque uma coisa que estava vindo que ele não conhece. Isso é ser profético. Não trabalhe para encher a sua igreja, trabalhe para a expansão do reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não promove o homem, Ele promove a verdade. E todos que estão promovendo a verdade da palavra serão promovidos com ela. Por isso, 2 Samuel capítulo 5, versículo 10: e entendeu Davi que Deus o levantara rei por amor do povo. Houve um tempo que entrou uma teologia no nosso meio: Deus vai me honrar. E aí é só eu que vou ser honrado. E quem me viu passar na prova vai ter que ver. Deus, Ele exalta o propósito dele na sua cidade. Você quer fazer parte disso? Então Noé era agricultor, agora passou a ser construtor de barco. Construtor de... Pois é, mas não era esse o fim. Agora até a minha idade madura, eu construí horta, eu plantei e colhi. Agora Noé, você já está muito bom nisso, você vai fazer algo novo para mim. O que o Senhor quer de mim? O Senhor vai construir um barco. E ele gastou 100 anos, quantos anos? Gênesis 8:15, sai da arca e reconstrói a terra. Não, pera lá, Deus, para que agora bugou. Eu era só agricultor, aprendi a construir barcos, já ia montar o meu estaleiro e já ia colocar barcos Noé. Aqui você nunca afunda. O slogan é forte: nem o dilúvio te afunda. E agora ele tem que reprogramar, Quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje para uma reprogramação. Quem sabe não é só um reset do Senhor na tua vida. Ah, pastor, mas o senhor sabe quantos anos eu trabalho com isso? E se Deus quiser fazer algo novo de novo? Não, carrega tudo com a mão aberta, filho.
Ah, pastor, mas eu perdi. Deixa eu te dizer uma coisa. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Eu vou dizer de novo, só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Isso aqui é meu. Se eu perder é meu. Se não for meu, posso te dar uma palavra? Sim ou não? Sim ou não? A igreja não é sua. Ou é e eu não estou sabendo? Eu me confundo com pastores vendendo a igreja. Comprou com dízimo que não é dele. Até porque, se eu me lembro bem, a gente é o mordomo. Quem é o mordomo? O amigo do noivo. E sabe quem é o amigo do noivo, irmão? Desde quando a noiva estava prometida em casamento, o noivo não podia mais ver a noiva. A tradição vem acabando com os anos. E ainda existe uma tradição hoje que o cara não pode ver a noiva vestida. Então, quem é o noivo? O noivo é o que vai casar com a noiva. E ele tem um amigo, ele tem um. E qual que é a missão do amigo? Ele tem que levar presentes para a noiva. Ele leva presentes para ela em nome do... Só que ele tem que proteger o coração dele. Ele não pode apaixonar pela noiva. Ele tem que levar os poemas do noivo. Beija-me com os teus beijos, ó amada minha, pomba minha, noiva minha. E a noiva também tem que se proteger, porque ela não pode apaixonar com o noivo. Não deixe a sua igreja apaixonar com você, pastor. Não deixe a sua igreja apaixonar com você, pastor. Não deixe a sua igreja apaixonar com você, pastor. Você sabe por que a Vasti não participou da festa do rei? Porque ela tinha uma festa particular. E você sabe por que ela foi substituída? Porque ela não honrava mais o rei. A pandemia deu uma peneirada, muita igreja fechou, tá? Aqui eu pago 30 mil de aluguel, irmão. E a gente não precisou fazer graça. A gente não precisou ligar para os membros. Amanhecia com 5 envelopes de dízimo na caixinha de correio da nossa casa. A gente não prende a igreja na gente, irmão. É até bom, esses dias eu estou tentando entender por que eu estou saindo tanto, pregando tanto. E às vezes eu não queria, minhas ovelhas sentem falta. Mas eu sou um pastor amoroso. Eu gosto da lã da ovelha em mim. E é fácil de eu me apaixonar. Por isso não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Por isso, Abraão, me dá o teu Isaac. Quem sabe o Isaac não é o teu ministério? Porque você construiu ele tanto que você não consegue dar mais lugar para Deus nele. Será que Deus não está fazendo nossos castelos desmoronar para que Ele volte a ser o Senhor? Porque a gente gosta do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, mas antes de ser o meu pastor, Ele tem que ser o meu Senhor. E sabe o que é Senhor? É Adonai, dono de tudo. O problema é que a gente não se contentou com a honra, a gente quer roubar a glória. Por isso tem hora que o teu boi tropeça e é Deus. É Deus para guardar você, cara. O amigo do noivo. Você é quem? Você é o noivo? Não. Perguntaram para João, você é o Cristo? Coitado de mim. Ele está aí, ó. Eu não sou digno de soltar a sandália. Não, mas você é o cara? Não, eu sou só amigo dele. Deus está procurando os amigos dele nesses dias, irmão. Pessoas que vão devolver a honra para ele. Transicione tudo, mas não transicione a glória de Deus para a tua vida. Devolva para Ele a adoração. Devolva a honra para Ele. Porque o foco de Deus nunca foi que Noé fosse um agricultor.
nem tampouco um construtor de barco. Aquilo foi para um tempo, aquilo foi para um. Pois é, mas agora Ele vai reconstruir a terra. Tem hora que Deus está nos empurrando, a gente não está entendendo. Quando Davi voltou da guerra e Ziclague estava queimada, pensa que a cidade foi queimada, mas ninguém morreu. Por quê? Porque Deus estava dizendo para Davi: é tempo de ir embora daqui, cara. Davi morou tão perto dos filisteus que começou a virar amigo e queria fazer aliança para destruir Saul. Deus não deixou. Tem hora que é Deus que está te empurrando. Quando o imóvel fecha, não é que fechou, quem sabe não foi Deus que fechou. E aí sabe o que aconteceu lá em São Paulo? Ainda está acabando os trâmites. E no último café agora eu falei disso. Tinha 1.200 pessoas dentro daquela igreja. Sabe o que eles fizeram? Fecharam os portões porque não dava mais para entrar. Nunca fomos em São Paulo, de todo mês que a gente vai lá, que as portas tiveram que ser fechadas. É como se fosse o último culto daquele lugar, não cabia. E agora eles estão olhando um lugar para 3.000 sentados. Será que não é Deus? Tem coisa que não foi o fim, filho, foi Deus te empurrando. Só que Ele está falando e às vezes você não tem coragem, audácia, para recomeçar. Porque às vezes recomeçar é no mesmo lugar, mas às vezes pode ser que não seja no mesmo lugar. Pode ser algo novo. Por isso disse Deus para Josué: na terra que entrais a partir de hoje, a arca vai na frente. A arca vai? Porque agora é um novo modo. Recomeçar também não significa recomeçar com o que você já sabe. A arca vai na frente, porque esse lugar você nunca passou antes. Tem lugares novos para nós, irmão. Agora, se nós não fomos um bom mordomo, e eu estou encerrando com esse texto, o Senhor procura mordomos fiéis. Um bom mordomo, ele cuida do dinheiro da casa de Deus. Mas não é sobre ajuntar dinheiro. Deus não chamou a igreja para ser banco. Quem te falou que igreja tem que juntar dinheiro? E aí sabe o que acontece? Às vezes a conta da igreja está gorda e os membros estão tudo mal resolvido. E não tem estrutura. Não tem às vezes um ventilador, não tem um climatizador, não tem um ar-condicionado. Os meus, em nome de Jesus, fica funcionando essa semana. Em nome de Jesus. Falta pouco. Quase 50 mil, mas a gente quer melhorar. Não adianta ter dinheiro no caixa, cara. O meu ônibus está ali fora, traz 70 pessoas para o culto. Não tem uma caixinha lá dentro, ajuda a pagar o diesel. Os dízimos da igreja vai pagar. E os irmãos vão vir para o culto. E aí o pessoal de outro bairro nos pediu: oxalá que eu tivesse 3 ônibus. Eu ia colocar por região aqui. E agora o nosso ônibus, a partir de amanhã, vai buscar membros novos num bairro vizinho aqui. 10 ovelhas de lá. Lá no Liberdade. Porque o dinheiro da igreja é para usar com a igreja. O problema é que, pastor, mas lá na minha igreja o tesoureiro não deixa. Esse é o problema, você tem tesoureiro. Deus deu o ministério, foi para ele. Você deveria entregar a chave da igreja para ele, você que é pastor. Entrega para o tesoureiro a sua igreja lá, ué. Deixa ele, foi para ele que Deus chamou. Foi para ele que Deus falou: sai da sua terra, da sua parentela. Se Jesus tivesse entregado a igreja para Judas, hein, irmão? Hein? Então vamos fechar com essa, amém, mordomos? Isaías 22, vem aqui para me encerrar. Isaías 22, 15. É o único texto que eu vou ler aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai até esse. Em outras traduções diz tesoureiro. Tem algum tesoureiro? Não levanta a mão não, irmão. Olha o que Deus está dizendo: vai atrás do tesoureiro. Pensa no seu tesoureiro agora. Vai atrás do tesoureiro ou do mordomo. Concebe-na o mordomo e pergunta-lhe: pode ir, o que tens tu aqui? Essa palavra é para Sebe, né, tá? Depois você lê em casa.
Ou a quem tens tu aqui? Sabe o que é o que tens aqui e quem tem aqui? Você não é senhor aqui. E essa palavra não é para o tesoureiro, não, é para o líder da igreja. Posso ouvir um amém? Amém, pastorzão? Essa palavra é para você, nego. Olha o que Deus manda dizer para você. Por que abrisse aqui a sua sepultura? Lavrando em lugar alto a tua sepultura? Em outras traduções, por que construíste no alto do monte a sua sepultura? E ficou cinzelando sobre a rocha para a tua própria morada? Você preparou um lugar alto para você? É isso que eu estou entendendo. E fica cinzelando, sim, vai descendo. Ah, tá. Próximo, 17. Eis que como homem forte o Senhor te arrojará. Violentamente, agar-te-á com firmeza. Você está agindo como um homem que é forte demais? Você está confiando na sua própria força? E sabe o que significa Sebna? Homem forte. Esse é o problema, irmão. Alguns de nós trocaram a dependência pela força. Alguns de nós se gloriam na sua própria força. Não, eu cheguei até aqui. Eu fiz. O meu pastor disse que se você explica o crescimento da sua igreja, foi você que fez, não foi Deus. Tudo que você não explica foi Deus. Olha o que diz, verso 18. Enrolar-te-á num invólucro e te falar rolar, ele vai te amassar como um papel, como uma bola. Olha isso. Para a terra espaçosa. Irmão, Deus joga bola? Pega aqui, irmão. Vamos na carne aqui agora. Ali morrerás. E ali acabarão os carros da tua. Irmão, o Senhor vai te julgar. Essa terra espaçosa significa um lugar deserto. Agora eu estou falando de oportunidade. Eu estou falando de oportuno. Agora olha o que Deus falou. Quem é que era o mordomo da casa de Deus? Sebna. Quem Deus confiou a chave? Sebna. Quem Deus confiou a autoridade? Sebna. Quem Deus confiou poder? Sebna. Quem é que é o mordomo da casa? Sebna. Mas sabe o que ele fez? Ele começou a construir no alto a sua própria glória. Só que era a sua própria sepultura. Todo homem que trabalha para a sua própria glória, ele cava a sua própria sepultura, irmão. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Não cabe no alto a tua sepultura, meu pastor. Olha o que ele está dizendo. Ali acabarão os teus dias. Eu vou te lançar no deserto. Sabe o que é o deserto? Um lugar infrutuoso, que não produz vida, que não nasce nada. Eu vou tirar, e eu vou te pegar, eu vou te envolver, eu vou te lançar, e ali morrerá e acabarão os carros da tua glória. E tu, ó tu, vergonha da casa do Senhor. Agora o versículo 19. E te lançarei fora do teu posto. Há uma transição, pega. Há uma transição de autoridade nesses dias. Mas também há uma transição de rebanho nesses dias. O Will Smith Wigglesworth escreveu em 1950. Daqui 50 anos haverá um êxodo no Brasil. E muitas igrejas se abarrotarão. Uns vão perder e outros vão ganhar. Quando eu fui começar a igreja, o Senhor me deu um sonho que eu estava pescando com outro pastor. Eu já contei aqui, quem está visitando, quem veio a primeira vez, ouve hoje. E eu peguei um peixe, ou melhor, ele pegou um surubim. E ele brincava com o peixe assim. O peixe soltou da isca dele e veio na minha. E eu peguei aquele peixão grandão, tirei para fora da água, coisa linda. Só que eu vi que ele tinha pegado primeiro, eu fui nele e falei: toma, amigo, você pescou primeiro. No sonho um anjo descia e falava comigo: não dá para ele, porque eu dei para ele e ele não cuidou. Estou dando para você. Cuida. Há uma transição, irmão. Vou falar com você, a gente está cansado.
Está cansado de entretenimento sem unção. Está cansado de culto sem Bíblia. Está cansado de frase de efeito sem profecia. As frases de efeito tomou o lugar da profecia. Os dados de IBGE, de pesquisa, tomou o lugar da palavra. Já não há visões e não há mais revelação da palavra, como nos dias de Ofni e Finéias. Só que Deus tem um Samuel escondido. Vamos terminar essa leitura, versículo 20. Aqui, não, deixa aí. E te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua. Irmão, na minha tradução original diz ofício. Será tirado do teu? Porque pode ainda manter o título. Título é fácil. Pode ter o título, mas o que manda é o ofício. Por isso Saul tinha o título de rei, mas quem tinha coroa era Davi. Saul tinha o trono, mas Davi tinha o potentado, tinha o domínio, a autoridade. A ponto dos anciões virem falar: Davi reina sobre nós. Afinal de contas, é você que saía para nossas guerras, é você que ia, você que voltava conosco. Sabe o que ele está dizendo? O nosso rei não ia. Serás deposto. Sabe o que é deposto? Outro vai assumir o teu lugar, outro vai sumir. Pronto, transição também, irmão. Por isso Deus falou com Eliseu: Elias, pega o chifre de azeite que você vai ungir um profeta. No lugar de quem, Senhor? No teu. No caso de Elias foi promoção, mas no caso de Saul não. Saul não foi promovido, foi deposto. Sebna não foi promovido. Dura esse discurso, pastor. Versículo 22, ou melhor, próximo 20. Irmão, sabe o que eu costumo dizer? Que é melhor ouvir o profeta da correção do que ouvir o profeta que depõe. Que Deus, Ele alinha o nosso ministério. Naquele dia, chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Próximo. Vesti-lo-ei da tua túnica. O teu substituto tinha um nome. Agora eu vou tirar o Sebna, que é a força, e vou levantar Eliaquim. Sabe o que significa Eliaquim? Aquele que Deus levantou. Sabe o que eu entendo, irmão? Tem uma geração que Deus está levantando. Tem uma geração nesses dias que o próprio Deus está elevando. Ela não tem olhar humano. Ela não tem aspectos físicos. Ela é como Davi. Não olhe para a aparência, porque eu vejo o que o homem não vê. Eu ainda estou vendo por dentro, não por fora. Por isso você não sabe do lado de quem você está sentado. Porque se Deus quiser levantar esse irmão, acabou. Aqui é a soberania de Deus. Eu vou tirar o Sebna e vou levantar o Eliaquim. Agora, por que Deus vai levantar o Eliaquim? Volta um versículo 20. Porque ele é filho de Hilquias. Ele é filho, ele está debaixo de paternidade, não debaixo de um administrador. Irmão, Deus tirou o administrador para levantar a paternidade. Sebna era o administrador, mas Eliaquim é a paternidade. Qual a diferença, pastor? É que o administrador celebra o teu resultado. Um pai celebra os teus processos. Porque maturidade não vem com os anos, vem com os danos. O quanto você apanhou é o quanto você amadureceu. Não é o teu cabelo branco que diz que você é um homem maduro, mas é o quanto você suportou sem cair. Por isso o último osso do corpo do homem a desenvolver é a escápula. O último osso do corpo a desenvolver é a escápula. Por isso o jovem lá vai crescendo, e quando ele chega numa idade, o ombro dele larguece. E aí a gente fala: nossa, que homão que esse menino está se tornando. O homem enlarguece os ombros, a mulher enlarguece o homem enlarguece o ombro para suportar. A mulher enlarguece o quadril. A mulher amadurece para produzir vida.
o homem para suportar peso. Por isso Deus não pode colocar a obra de Deus na mão de um menino. Por quê? Porque todo dia ele quer fechar a igreja. Porque todo dia ele quer largar a esposa, ele quer largar a vida, ele quer suicidar. Por isso Deus está levantando homens hoje com a escápula formada. Por isso a arca de Deus não podia ir no boi. Ela vai no ombro. Por isso Deus está levantando uma geração de homens que não vão andar na emoção, vão andar na força do ombro, não do seu muque, do seu braço. O ombro fala do peso, o peso da glória. Por isso, irmão, você pode carregar tudo que o homem te deu no ombro, mas quando a glória vem, por que os sacerdotes não podiam ficar de pé? Porque você pode sustentar, você pode suportar afronta, contenda, falta de dinheiro. Você pode suportar a falta de aplauso, falta de elogio. Mas a glória de Deus você não consegue. Por isso os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque a Shekinah chegava. São dias de glória, irmão. Deus está levantando uma geração. Agora Eliaquim, eu chamarei o meu servo Eliaquim. Pode passar, pastor Júlio. E eu darei para ele a tua túnica. Cingi-lo-ei com a tua faixa. Sabe o que é isso? Eu vou tirar o teu cinturão e vou pôr nele. E lhe entregarei nas mãos o teu poder, a tua autoridade eu vou dar para ele. E ele será como um. Irmão, não é sobre ungir pastores. Se a gente não tiver paternidade na igreja, irmão, tem que ter um pai, cara. Não é o pai permissivo. Não é o Eli que passa a mão na cabeça dos filhos. Eu estou falando de um pai que corrige porque ama, que está protegendo a obra. Agora, só vai dar paternidade quem teve paternidade. Se você não teve na terra, você tem pelo menos que reconhecer Deus como pai. Porque o seu pai da terra pode falhar. Eu não conheço meu pai que me pôs no mundo. E meu pai adotivo espancou minha mãe 23 anos, não é modelo. Faleceu ano passado. Mesmo assim, cuidei do meu pai na cadeira de roda 25 anos. Honrei meu pai até os últimos dias da vida dele. O pai adotivo, eu não conheço. Eu não conheço o meu pai que pôs no mundo. E também não sou pai de ventre. Mas sou pai de multidões. Não é sobre ventre também. Por isso, Deus está levantando a geração de José. Quem é José? José é o homem que vai cuidar dos filhos que não foi ele que gerou. Sabe o que José ia fazer? Largar Maria no secreto, caladinho, ó. Estou indo embora. Vou vazar o quê? Essa história do Espírito Santo? Então o Senhor visitou José, não temas receber a Maria. Por que a tua igreja precisa de um pai? Não é o pai do seu filho de sangue não, porque isso aí eu sei que você é. Você é pai do órfão que chega lá? Pergunta, Deus pode mandar o órfão para a tua igreja? Ele vai encontrar um líder, um patrão ou um pai? Porque o líder só manda, o patrão só cobra, mas o pai ensina. O líder só manda, o patrão só cobra, mas o pai ensina. Fique sobre os teus pés, por favor. Deus quer levantar uma geração de Eliaquim. Deixa eu continuar aqui para a gente terminar. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Tem mais? Porei sobre o seu ombro a chave da casa. Sabe quem vai ter autoridade nesses dias, irmão? Ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Sabe para quem Jesus disse isso? Sabe para quem Deus colocou a chave? Em Cristo. Apocalipse 3:8 diz, eu sei que tem poucas forças. Deus está procurando pais que não tem muita força, mas tem muita dependência. Escute, Deus nunca gostou da tua força. O primordial não foi os seus talentos. O primordial não foi o quanto você prega bem, o quanto você canta bem. Não é isso. Deus não se impressiona com a tua afinação.
Deus não se impressiona com a tua pregação. Uau, como prega. Isso é os homens, irmão. Os homens impressionam com o seu talento. Deus impressiona com o seu coração. Por isso, quando Jesus quis medir o coração das pessoas, Ele sentou do lado do gasofilácio. E Ele ficou vendo a forma das pessoas ofertar. Ele não ficou observando se eles cantavam como um coral. Porque grande és tu. Não. Ele não ficou impressionado porque as meninas dançavam e a ponta do pé delas, uau! Como é que elas ficam na ponta? Ele não ficou impressionado com o sonoplasta, com o músico, com o pastor, com a mega igreja. Ele mediu pelo coração. Às vezes eu fico observando aqui, como nós somos 100 pastor presidente andando junto. Às vezes eu fico observando a forma das pessoas entender honra e oferta. Dá para medir o coração de um homem pela entrega. Por isso, quando Deus quis dar uma oferta, e você sabe por que Abraão se tornou pai de alguma coisa? Porque ele deu uma oferta semelhante à de Deus. Todo homem que estiver dando tudo vai se tornar pai de uma geração nesses dias. Aquele que tem, retém, até o que tem será tirado. Quer ser pai de alguma coisa? Dê tudo. Dê tudo de você, cara. Dê tudo. Dê seu carro, sua vida, seu fôlego. Da sua casa. Se renda, entrega tudo que você tem, entrega você para Ele. Entrega você para Ele. Dar R$100 é moleza, eu quero ver a hora que você der a sua vida. Por isso eu vou dar uma palavra aqui, ó. Os pastores que ainda que trabalham no trabalho e na igreja, né? Quem sabe não é esse o passo que você vai dar, viver integral. Ah, pastor, mas lá no meu trabalho eu ganho 5 mil, a minha igreja só pode me dar 2. Ah, realmente não vai cobrir as suas despesas, né? Então continua como agricultor. Continua como agricultor. Tá de boa? Não, pastor. Mas eu tô quase largando, tô criando um lugar aí para mim não ter que depender da igreja. Continue então construindo o barco. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar contigo, sai da arca. Eu nunca te chamei para construir barco. Eu nunca te chamei para ser vendedor. Eu te chamei para ser pastor. Na verdade, eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser um pai. O meu povo precisa de paternidade. Aqueles poços não foi o diabo que entulhou, foi Deus. Aquela porta não foi o diabo que fechou, foi Deus. Para quê, pastor? Para me empurrar para o lugar da dependência. O Senhor hoje, Ele quer amadurecer o seu ombro, pastor. Ele quer ressuscitar você hoje como Lázaro. Porque para Lázaro experimentar a ressurreição, ele teve que morrer. E às vezes só depois da morte a gente experimenta o novo. Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem medo. Tem medo do dinheiro não dar. A gente tem medo do novo. A gente tem medo de depender do altar. Mas se não entrar o dinheiro, todo mês eu dependo do altar, irmão. Às vezes na sexta de pagar o aluguel aqui, eu estou dependendo daquele domingo. Eu já tenho um combinado já com o dono do imóvel. Falo, cara, quando o dia 10 dá na sexta, eu só vou pagar no dia 13, na segunda. Porque eu preciso do segundo domingo do mês. E aí eu aluguei o prédio do outro lado da rua. Alugamos a lanchonete ali da esquina. Agora alugamos o terreno aqui do lado para construir um galpão novo para as crianças. E o dono
E eu fiz uma proposta para o dono. Eu falei: quem sabe o senhor não sai desse ferro velho e me aluga esse ferro velho. Ele falou: aqui é 3.200 metros, só o ferro velho. Eu falei: não é difícil para mim não. Ele falou: também não é difícil para mim não. Não é difícil não, irmão. Não é difícil para mim porque eu estou confiado nele. Deixa ele saber quando que está minha conta bancária. Pastor, mas o senhor não é irresponsável? Não, irmão. Tirar o povo do faraó parecia irresponsabilidade. Você nos trouxe para morrer aqui? O que vocês querem? Eu quero água. Beba. Você nos trouxe para comer? A gente vai morrer de fome, era melhor comer cebola lá. Espera lá. Senhor. Chegou a moto do pão. O maná começou a cair. Só que você tem que entender que parece irresponsabilidade, mas é dependência. O problema é que às vezes você se tornou muito responsável e isso roubou a sua dependência. Você está tão natural que você não depende mais do sobrenatural. Por isso o homem natural não entende as coisas do Espírito. Quando eu falo com as pessoas que aqui é 30 mil de aluguel, elas falam: você é louco? Eu falei: eu vou te apresentar o pastor Ronaldo. Se você acha que eu sou 22, eu sou 11. Ele é que é o 22. 11 é metade de doido. E 333 é meio besta. Então a gente é meio 11. Você tem que entender que não tem a ver contigo, tem a ver com o que Deus quer fazer na tua cidade. Agora, pastor, não se apegue a nada, desprenda. Tem uma transição acontecendo nesses dias. Deus está mudando a sua movimentação. Você não será mais agricultor, você será agora um levantador de altar, você será um adorador. Você não será mais um agricultor, não será mais um carpinteiro, você será um reconstrutor de uma cidade. Deus está tirando o copeiro do rei e levantando Neemias,